Eu moro em uma cidade relativamente pequena que fica bem longe de qualquer outro lugar. Não é exatamente isolada, mas certamente não há cidades vizinhas. O lugar e as pessoas são legais, nada muito emocionante ou estranho acontece aqui. Mas há uma coisa que é um pouco enervante: a estrada. Não as entradas ou saídas, essas estradas são normais. Não. Há uma estrada de terra intocada na parte de trás da cidade que aparentemente estava aqui antes da cidade existir. Na verdade, parece que a cidade foi projetada em torno dela, como se os construtores originais quisessem estar nesse local, mas que ficassem longe da estrada. A estrada não está em nenhum mapa que eu tenha visto, e até onde qualquer um de nós sabe, ela não leva a lugar nenhum. Coisas estranhas acontecem ao redor e na estrada. Talvez eles não pareçam tão ruins para alguém que passa o tempo procurando por coisas estranhas, mas para mim, nunca encontrar mais nada é apenas estranho. Porque ninguém mais parece se preocupar em descobrir o que diabo está acontecendo, eu e alguns amigos meus tomamos a liberdade de olhar para a estrada. Depois de testar e pesquisar por cerca de 5 anos, acho que comecei por volta dos 10 ou 12, não consegui muita coisa. A coisa mais normal é que neva muito forte aqui no inverno, e a estrada nunca tem um floco de neve nela. A estrada ou é interminável, ou simplesmente leva a lugar nenhum. Não faz muito sentido para mim, mas todos os tolos que caíram nunca mais voltaram. A coisa mais comum que acontece é que eles simplesmente começam a andar, e depois de um certo ponto, não podem ser parados. Eles continuam indo até que eles estão fora de vista, e então eles vão embora. O segundo evento mais comum é que eles literalmente, simplesmente desaparecem diante dos olhos de quem está assistindo. Agora, quando eu digo desaparecer, quero dizer realmente desaparecer. Se alguém desce a estrada, ninguém se lembra do seu rosto, e geralmente só se lembra um pouco ou nada sobre eles. Isso é, pelo que parece, extremamente raro, e só aconteceu 2 vezes, mas às vezes eles voltam. Ouvi dizer que antes de eu nascer, alguém desceu a estrada e 2 horas depois, que seu amigo disse que tinha desaparecido, eles apareceram de volta na cidade. Só que ele não conseguia voltar com segurança. Quando ele voltou, estava nu, coberto apenas por um cobertor marrom e sujo. Muito sujo e completamente ensanguentado. Não havia nenhum sinal de ferimento, mas os testes mostraram que era de fato sangue deles. Eles simplesmente apareceram no banheiro de alguém e, quando desceu as escadas, os proprietários ficaram com medo. Um homem nu, ensanguentado e sujo, com um rosto que você não consegue reconhecer, descrever ou lembrar, simplesmente aparece na sua casa, e você também fica com medo. Quando perguntado o que aconteceu, ele apenas disse: "Eu era", e então não era mais. Ouvi dizer que depois de um tempo, ele não aguentou mais e correu pela estrada novamente. Eu estou inclinado a acreditar que tudo isso é verdade, porque ele supostamente apareceu na casa em que moro, que fica bem ao lado da estrada. No andar de cima, há leves manchas de sangue. Na verdade, eu testemunhei a segunda ocorrência. Eu tinha 6 anos, eu acho, e saí um dia para pegar a correspondência ou algo assim. Bem no meio da estrada, havia um cadáver, horrivelmente mutilado. Tenho certeza de que reprimi a memória, porque é desnecessário dizer que isso me marcou. Agora, esses eventos só são perigosos se você realmente seguir a estrada. Isso, por outro lado, é uma ameaça para todos. Talvez. Há um homem que vem à cidade pela estrada cerca de 1 vez por mês. Não fiz a devida pesquisa, mas acho que é toda lua cheia. Ele fica cerca de 1 semana. Tudo o que sabemos é que ele vem pela estrada e meio que observa. Além do fato de que ele veio pela estrada, não temos a menor ideia de onde ele vem. Ele atende por vários nomes, mas o mais prevalente é Velho James. Não sei de onde vem isso e geralmente o chamo de Velho Jim.
Sempre que o velho James vem pela cidade, é uma espécie de regra tácita você trancar todas as portas e janelas à noite. Você as tranca e faz o que puder para evitar que alguém, talvez mais precisamente alguma coisa, consiga entrar. Eu não faço ideia do porquê. De longe, a pior coisa que a estrada me fez foi perder 2 amigos. Claro, eu poderia ter realmente odiado eles anteriormente, mas a estrada levou os 2, então eu não saberia. Eles eram nossos ratos de laboratório em experimentos da estrada. Eu me recusei a chamá-los de nossas cobaias, porque fazer isso me deixaria desconfortável. Embora cobaia pode ser um termo mais preciso mesmo. Não sei explicar, mas sinto que aqueles 2 sabem de alguma coisa. Talvez tudo isso tenha me deixado louco, quem sabe? A primeira cobaia, amarramos uma corda em seu pulso e o fizemos caminhar pela estrada. Ele arrastou uma vara e gritou para que, quando parasse de fazer barulho, e talvez deixasse cair a vara, saberíamos que era o ponto sem retorno da estrada. Ele chegou lá e a corda foi cortada. Tínhamos alguns bons metros restantes, então não deveria ter quebrado. A corda foi cortada tão perfeitamente pelo laço em torno de seu pulso que sua mão poderia deslizar sem que o resto da corda fosse perturbado. Nossa segunda cobaia deixou uma cicatriz muito mais profunda em todos nós. Nós o fizemos andar pela estrada, mas dessa vez tínhamos um colete salva-vidas e mais corda ao redor dele. De alguma forma, talvez tenhamos sido rápidos o suficiente. Na verdade, o recuperamos. Não o reconhecemos. Nós anotamos um monte de detalhes sobre ele. Então, o trouxemos para seus pais. Eles não negaram que tinham um filho, mas insistiram que ele não era. Eventualmente, nós os convencemos depois de explicar nossa pequena façanha, e quando eles não conseguiam descrever seu próprio filho, eles raciocinaram que ele provavelmente era o filho deles mesmo. Pouco depois, ele desenvolveu delírios e foi internado no hospital. Todos nós o visitamos 2 dias antes de ele falecer por algum motivo desconhecido. Eu posso não me lembrar de seu rosto, mas, Deus, eu me lembro de sua expressão. Era medo. Medo absoluto. Nenhuma dica de qualquer outra coisa. Nenhuma tristeza. Sem raiva, apenas medo. Eu nunca vou esquecer isso. E isso assombra meus sonhos de vez em quando. Ele continuou repetindo a mesma palavra. E aparentemente era incapaz de pronunciar qualquer outra coisa além de talvez alguns grunhidos e gemidos. Nada, nada, nada. Ele disse isso tão claramente, como se não houvesse emoção em sua voz. Acho que ainda posso ouvi-lo às vezes. No dia seguinte à sua morte, o velho Jim chegou à cidade. Já faz 1 ano. Não descobrimos mais nada. Eu não podia perder mais ninguém. Mas eu tinha que saber. Quando o velho Jim chegou à cidade, destranquei uma das janelas. Ao bater da meia-noite, acordei. Aquele desgraçado estava vestido de preto e parecia ter uma sombra ao seu redor. Todas as cobaias batiam os dentes, um sinal de imaterialidade e raiva. Seu sorriso deixaria o próprio diabo com medo. Ele me perguntou: "Você está pronto?" Antes que eu pudesse responder, encontrei-me na estrada. Atravessei o ponto sem retorno. Eu era, e então não era. Desde que desci aquela maldita estrada, atraí uma quantidade assustadora de coisas estranhas. Duvido que algum dia viverei outro dia normal. Eu testemunhei coisas que nenhum homem deveria. Eu conheci o medo que eu não sabia ser possível.
Se eu tivesse a opção de desfazê-lo, provavelmente o faria. Então, novamente, talvez não. O pior evento da minha vida acabou sendo o mais significativo, ao que parece. A vida é engraçada, sim. Um maldito senso de humor cruel em qualquer caso. Mas tudo isso, comprimido em um momento singular, não poderia começar a ser nenhuma fração do que eu sentiria em um nada. O verdadeiro nada é uma experiência incompreensível. Uma que eu não poderia começar a descrever como a mente humana fraca a rejeita ativa e violentamente. Eu simplesmente não pulei até quando aquele inferno vazio terminou. Eu testemunhei cada segundo disso. Pode ter durado 1 minuto ou 1 século. Não importaria. No nada absoluto, não há tempo. A menor fração de um instante equivale a toda a eternidade e além. Uma consciência singular totalmente sozinha em um vazio frio e implacável. Não havia luz, mas não estava escuro. Não havia calor, mas não estava frio. Não havia bondade, mas não havia o mal. Simplesmente era. Ou melhor, não era. Uma experiência como essa muda um homem. Então, novamente, depois disso, acho pouco correto me chamar de humano. Eu sou outra coisa. Eu tenho o corpo, a mente, a alma de um humano. No entanto, sou testemunha de uma experiência infinitamente pior que a morte. Eu preferia passar uma eternidade no inferno do que outra instância lá. Embora eu tenha sido danificado de uma maneira tão irreparável, não estou imune ao medo. Talvez eu ainda seja humano, afinal. Mais uma vez, talvez não. Tais pensamentos atormentam meus sonhos, assim como todo o resto. Ao acordar, ouvi o som das cigarras. Meus olhos se abrem e depois de uma eternidade, fui liberado do nada. Eu estava em uma floresta dentro de um campo, mas fundo na floresta, de repente ficou muito mais escuro. Tudo que era visível era a figura maciça de várias árvores claramente sobrecarregadas pela idade e pelo tempo. O cheiro da morte permeava de lá. Parecia sinistro. E queria sair. Eu não ousaria pisar naquele lugar abandonado e desprezado por Deus. Não naqueles dias. Ou desde então. Tendo minha direção bloqueada, resolvi emergir da floresta. Uma grande mansão ficava no centro do campo. Sua arquitetura era de alguma forma intimidante, mas também convidativa. Não tendo outro lugar, fui em direção à mansão. Cheguei à entrada longa e velha. Olhando para trás, o caminho passou por um ponto daquele lugar escuro na floresta profunda. As sombras, de alguma forma, pareciam incapazes de penetrar na garagem, no entanto. Finalmente, cheguei aos grandes portões pretos e fiquei preso ao encontrá-los destrancados. As portas da casa eram altas e pretas. Agarrei a aldrava, que parecia ter alguma forma astrológica. A batida soou pelos corredores e voltou como um berro poderoso que estremeceu profundamente dentro de mim. Um velho pequeno e de aparência fraca atendeu a porta. Mais tarde eu o conheceria como Professor Dewitt. Embora seu sofrimento evidente seja uma tragédia, suponho que esse não seja o pior lugar que um louco todo-poderoso poderia ter enviado você. Ele parecia não estar falando diretamente comigo. Eu logo me acostumaria com isso. Desculpa, senhor. Bem, para ser claro, você se importaria de me dizer o que, em nome de Deus, está acontecendo? Eu enlouqueci? Isso tudo é algum pesadelo? Aquele desgraçado, o velho, acabou de me fazer passar por algo muito pior do que o inferno. E então eu apareço aqui, nessa floresta assustadora. Em claro estresse e confusão, minhas palavras estavam confusas e cheias de várias obscenidades. Desculpe, garoto. Ele é uma espécie de deus louco. Eu tentei contê-lo, e tenho certeza que se eu pudesse colocar minhas mãos nele, eu poderia.
Mas esse é precisamente o problema. Essa floresta assustadora é provavelmente o lugar mais perigoso da Terra. Mas não se preocupe, também é provável que seja o mais seguro. Ele parou, omitindo detalhes importantes. Eu aprenderia por que naquela noite. Ele se recusou a me dizer quais eram seus objetivos, mas me deixou dormir em um quarto de hóspedes. Ele me disse: se você ouvir alguma coisa, não abra os olhos. Se você abrir, não tenha medo. Eles se alimentam do medo. Claro, depois disso, eu não dormi até tarde da noite. E enquanto dormia, tive vários casos de paralisia do sono. A sala estava cheia de figuras sombrias. Eles assistiram. E eles esperaram. Pelo que eles assistiram e esperaram, até hoje não tenho certeza. Eu diria que eles esperaram que eu ficasse com medo o suficiente para, nas palavras de Dewitt, se alimentarem. Eu não sabia dizer, mas parecia que eles estavam gradualmente se aproximando. Seus rostos escuros lentamente revelando vazios pálidos onde os olhos poderiam estar. Um, particularmente grande, com garras, agarrou o pé da cama. Adormeci cheio de pavor e a sensação de estar sendo observado. Naquela noite, tive um sonho. Um pesadelo, na verdade. Eu estava de volta ao hospital. As figuras sombrias estavam sobre meu corpo. O meu amigo, eu sequer reconheci. Eles proferiram sussurros indescritíveis e horríveis. Eles eram tão quietos que outros sons facilmente os abafavam. Sinceramente, sou grato por isso. Percebi então que ele estava olhando para eles. Toda vez que ele dizia nada, ele desviou o olhar para o próximo. Eu assisti isso acontecer uma e outra vez, até que eu acordei. Acordei na manhã seguinte, muito cedo. Eles podem ter estado lá antes, mas ao pé da cama, notei o que pareciam ser marcas de arranhados. O nada tinha dono. E eu tinha cruzado uma linha sem chance de retorno.